Olá para você que me acompanha no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai conversar sobre o melodrama Sétimo Céu, de 1927. Olha gente, Sétimo Céu não foi só o mais popular de todos os filmes de 1927, como também um dos mais premiados. Alguns historiadores chegam a dizer que essa produção foi uma das 15 maiores bilheterias de toda a história do cinema mudo. E certamente ajudou a engordar muito os cofres da 20th Century Fox, que foi o estúdio responsável. O filme venceu ainda o prêmio da revista Photoplay, que na época era a publicação especializada em cinema e altamente popular. Muitos consideram, inclusive, que a Photoplay seria uma espécie de precursora da própria academia, do ponto de vista da premiação aos melhores trabalhos do ano. Tanta popularidade e sucesso de bilheteria tem várias explicações, sendo que uma das principais é justamente a atriz protagonista, Janet Gaynor. O frisson em cima da atriz, que na época tinha apenas 21 anos de idade, foi tão alto que a Fox logo tratou de convidá-la para uma nova produção, O Anjo das Ruas, produzido no ano seguinte, 1928. E no mesmo ano de Sétimo Céu, em 1927, ela ainda estrelou Aurora, filme do diretor francês F.W. Murnau. Além de traços físicos arrebatadores e que estavam completamente de acordo com os padrões de beleza estabelecidos na sociedade da época, a atriz ainda mostrava muita segurança e muita leveza em suas interpretações. E isso é muito bem visto no filme Sétimo Céu. A inocência e doçura das expressões dela ao longo de todas as sequências se transmitem de forma muito eficiente ao espectador, que passa a torcer por aquela protagonista. Muitos jornalistas e até críticos da época comentavam inclusive que o aspecto virginal da atriz também ajudou ela a conquistar não só o público feminino, onde ela era unanimidade, como também o público masculino. Gaynor tinha ingressado na indústria de cinema como figurante, foi descoberta, se tornou atriz e conseguiu resistir à transição do cinema mudo para o cinema falado, tendo sido inclusive indicada ao Oscar de melhor atriz em 1937 pelo filme Nasce uma Estrela. E além de ter entrado para a história da academia como a primeira atriz vencedora do Oscar, ela ainda tem uma curiosidade muito interessante para nós brasileiros. Ali pela década de 1960, ela chegou a morar em Anápolis, região centro-oeste brasileira, no estado de Goiás, e fazia a ponte aérea entre Brasília e os Estados Unidos de forma frequente, para realizar eventuais trabalhos, seja para a televisão ou seja para o teatro, já que ela passou a ficar um pouco mais afastada das telas de cinema nessa época. E a casa na fazenda onde ela morou aqui no Brasil continua disponível para visitação lá em Goiás. Mas voltando para a atuação dela em Sétimo Céu, é importante inclusive a gente perceber que esse é o único dos trabalhos indicados a melhor filme que tem um papel protagonista feminino mais importante do que o masculino. É ela que se sobressai durante toda a projeção e o próprio roteiro coloca essa característica como uma condição de desenvolvimento de toda a trama. Roteiro esse, por sinal, que foi adaptado de uma peça de teatro de bastante sucesso. Nele, o personagem Chico, interpretado pelo ator Charles Farrell, é um limpador de esgotos de Paris. E o grande sonho de sua vida profissional e até mesmo social é se tornar um lavador de ruas, já que ali ele teria o contato com outras pessoas, andando pelas ruas de Paris. Um determinado dia, ele então se depara com Diane, a personagem de Janet Gaynor, abandonada pelas ruas, já que tinha sido expulsa de casa pela sua própria irmã. Tendo simpatizado desde o início com a condição daquela mulher e para evitar uma prisão dela, ele propõe a ela que vá até sua casa para ficar provisoriamente até que uma outra solução pudesse ser arranjada. Mas é daí que começa a ser desenvolvido um sentimento muito puro e genuíno de amor entre os dois. Nesse ponto eu acho interessante a gente já notar o quanto esse trabalho é diferenciado em relação a muitos outros que eram produzidos nessa época.
Apesar da gente estar tratando aí de uma questão bastante sentimental e que tem muito a ver com o anseio de cada uma das partes ali da relação, em nenhum momento a gente tem caras e bocas desnecessárias ou excesso de fisionomia facial. Tanto o enquadramento do diretor quanto a reação dos atores transparece a progressão dessa paixão de forma contínua e sustentável. Isso, por sua vez, acaba legitimando o sentimento que é construído entre ambos, e a plateia acaba torcendo por aquele casal que acaba de se formar. E veja só que interessante, a empatia maior do público acaba inevitavelmente recaindo sobre a personagem feminina, uma vez que a gente tem certeza que se aquele relacionamento fracassar, ela vai voltar para as ruas. Só que quando tudo parece encaminhado, a guerra intervém e Chico é obrigado a ir ao fronte de batalha na Primeira Guerra Mundial. A escolha de Paris, inclusive, como cidade pano de fundo dessa história, tem muito a ver com a ebulição cultural e social que ela sempre representou para o mundo inteiro, e também pelo fato de que seria mais forte que a batalha acontecesse próximo de onde eles vivem, de onde eles moram. Uma contraposição, inclusive, ao filme Asas, que a gente já analisou aqui, e que trata de personagens norte-americanos. Agora, muito além de uma adaptação muito bem feita dos palcos para as telas, através de um roteiro muito bem orquestrado, essa produção também é grandiosa e ousada nos seus meios. A gente tem aí, até mesmo como um elemento surpresa, sequências impressionantes de batalha, que ilustram bastante os martírios da Primeira Guerra Mundial. Eu diria inclusive que essas cenas, já na segunda metade da projeção, destoam um pouquinho do andamento que vinha sendo dado a essa história, mas de forma nenhuma atrapalham a compreensão nem a qualidade do trabalho final. E os aspectos tecnológicos não param por aí, viu? Para a produção específica desse trabalho, a Fox desenvolveu o sistema Movietone, que nada mais era do que a gravação sincronizada da trilha sonora do filme para as posteriores projeções. Veja, a gente ainda não tinha um sistema como é o de hoje, onde a cópia é reproduzida com áudio e vídeo ao mesmo tempo. Porém, já havia essa preocupação de se fazer uma única trilha sonora para que não houvesse diferença entre as exibições do filme nos diversos pontos e salas de rua. Isso pode ser considerado inclusive um embrião do que viria a ser o cinema falado, onde a gente tinha não só as músicas como também as vozes sincronizadas na imagem que estava sendo apresentada. Do ponto de vista técnico, eu também destaco aqui uma sequência especialmente interessante que se dá logo da primeira vez onde o nosso casal protagonista vai até a casa onde mora o Chico. O que a gente consegue ver ali é um movimento de câmera ascendente que percorre 7 andares de escadarias até que eles cheguem ao seu destino. Não por acaso, o título do filme é Sétimo Céu, porque ali, depois de percorrer toda aquela escadaria longa, depois de um dia cansativo de trabalho, eles chegam finalmente mais próximo das estrelas. Isso pode parecer óbvio hoje em dia, mas imagine você, há 90 anos atrás, suspender uma câmera com o tamanho que as câmeras tinham na época e manter um movimento fluido e contínuo do início ao fim. Ao que consta, foi construído todo um sistema de cabos e cordas para que esse efeito fosse conseguido, e eu tenho que admitir que é muito impressionante. E já que eu estou falando aqui de subir, de olhar para cima, é muito importante a gente entender que essa analogia está presente no roteiro do início ao final do filme. Logo nos primeiros momentos desse filme a gente já vê ali o nosso Chico trabalhando nos esgotos e olhando para cima como uma forma de enxergar o futuro, uma ascensão na vida. Esse sentimento é alimentado por pelo menos outros dois e que são muito importantes. O primeiro deles sendo a coragem, que fica explícita logo nas primeiras cartelas do filme. E a autoestima, que é algo que sobra no personagem de Chico e falta na personagem de Diane. A partir do momento que os dois se encontram e sobem até o sétimo céu, que é o apartamento de Chico,
tá completado aí todo um elo de ligação que vai além simplesmente de um casal de namorados. É como se ali ambos se completassem também em suas aspirações de vida. E o fato da guerra ter interrompido torna a coisa ainda mais dramática. Para comandar todos esses elementos, a gente teve na cadeira de direção Frank Borzage, que na época era ainda muito jovem, com apenas 33 anos de idade, mas que se mostra extremamente habilidoso em todas as sequências, inclusive nas sequências de batalha, que destoam um pouquinho aí do restante do filme. Não à toa, ele receberia o Oscar nesse ano pelo seu trabalho em Sétimo Céu. De uma forma geral, eu diria que o grande sucesso desse filme, que tem uma produção bastante caprichada, onde a gente percebe uma preocupação da Fox em trazer todos os elementos que fossem possíveis para tornar essa história ainda mais atrativa, inclusive a personagem protagonista, se deve também muito à construção da história e à direção, entre a delicadeza da relação entre esses dois personagens. A gente vê o relacionamento sendo construído com sutilezas, que é mais ou menos o que acontece na maioria dos casos da vida real, aproximando ainda mais o público desses personagens. A gente ainda tem a empatia do casal protagonista e de alguns coadjuvantes, como é o caso dos vizinhos, que chegam a participar de alguns momentos aí da trama. E é claro, a dramaticidade de um conflito como a Primeira Guerra Mundial só fez reforçar ainda mais todos esses valores anteriores, fazendo com que a cena final se tornasse uma das mais inesquecíveis do ano de 1927. Aproveite que essa produção não é tão difícil de ser encontrada e descubra como eram os filmes mais populares do final da década de 1920. E você aí que já assistiu esse filme, o que achou? Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui embaixo a sua opinião e também a sua pergunta se você quiser. Eu vou ter o maior prazer em responder cada uma delas. Também curta, compartilhe e, é claro, se inscreva no canal. A gente encerra esse ano mais curtinho, só de 3 indicados, e parte para o próximo vídeo do canal que você já sabe, né? Vai ser um debate com direito a 2 convidados muito especiais, onde a gente vai se aprofundar mais em cada um desses filmes já comentados e também descobrir como foi a fundação da academia e a cerimônia de entrega de prêmios. Tá imperdível, hein? Eu espero você aqui!